IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde a você que tem acompanhado a programação da TV Floripa no canal 4 da NET e também no site da TV, tvfloripa.org.br. Aqui direto de Florianópolis, a capital catarinense, conversamos nas quartas-feiras com professores do IIPC Florianópolis, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Hoje temos a presença do professor Carlos Sprenger. Ele vai falar a respeito do tema evolução e multidimensionalidade. O que será que tem a ver a evolução da consciência com as várias dimensões? Como estudar, perceber isso na prática? Bem, o professor Carlos Sprenger é da área da Tecnologia da Informação e Comunicações e também é voluntário e professor do IIPC Florianópolis. Professor, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo aqui à TV. Olá, boa tarde, Eliane, boa tarde aos espectadores da TV Floripa. Sempre bom voltar aqui a falar desses assuntos. Professor, a multidimensionalidade na conscienciologia, como é que é visto esse conceito? O que vocês podem falar sobre esse assunto? Nós estamos aqui justamente para unir os dois conceitos, evolução e multidimensionalidade. Então, essa noção da autoconsciência sobre outras dimensões ou a possibilidade desse objeto de estudo. Então, como é de praxe, gostamos sempre, as pessoas que nos acompanham regularmente, elas já sabem, mas sempre salientamos para que as pessoas peguem esses conceitos como objeto de estudo. Nosso objetivo aqui não é colocar uma verdade absoluta, muito pelo contrário, né? Em toda a instituição do IPC nós temos a frase para a pessoa fazer a autopesquisa, quer dizer, não acredite simplesmente naquilo que nós vamos falar. Então, nós não podemos simplesmente acreditar nas ideias, sejam elas avançadas ou não. Quando acreditamos, nós ficamos numa condição aí de crença, que é o objetivo nosso, é trocar essa crença simples por conhecimento. Então, quando falamos de múltiplas dimensões, é interessante nós fazermos um parêntese aqui bem dentro da física newtoniana cartesiana, particularmente a física quântica hoje, ela está às voltas aí com estudar energias muito sutis. Então, não vamos nos aprofundar aqui nos experimentos da física quântica, dos aceleradores de partículas, as partículas subatômicas, mas a física hoje, ela já matematicamente, ela coloca até a possibilidade de haverem 11 dimensões em cada ponto energético que se observa. Então, experimentos têm deixado os cientistas bastante intrigados. Eu vou citar só um detalhe, que é o seguinte: o fato deles observarem um fóton em Viena, na Áustria, e esse fóton, ele não se altera quando mensurado lá em Viena, ele se altera de partícula ou fóton, né, no caso, ele se altera quando observado nas Ilhas Canárias, num mesmo experimento que tem cerca de 3.500 quilômetros de distância um do outro. Então, assim, dimensões, um conceito a ser estudado. A proposição da conscienciologia, então, é que as pessoas passem a observar a possibilidade de se manifestar em outras dimensões com outras formas de manifestação. Então, assim, para embasar isso, a conscienciologia estuda a consciência num todo e num contínuo. Das premissas, uma das premissas do paradigma é justamente a existência de múltiplas dimensões. Professor, essas múltiplas dimensões, elas interagem conosco, elas estariam aqui agora? É um lugar em especial ou elas ocorrem simultaneamente com a nossa vida aqui no dia a dia? Basicamente, a pessoa vai, onde ela estiver, vão existir dimensões sensoriadas pela olhos, ouvidos, pelo tato, quer dizer, processos físicos, e também vão haver outras dimensões não físicas, tal qual a gente costuma usar o exemplo das ondas de rádio e televisão, não podem ser vistas, nem táteis, nem olfativas por ninguém, mas, no entanto, elas existem, elas não desaparecem a sua existência pelo fato de nós não podemos ver fisicamente. Então, a afirmação é bem objetiva. Aí, onde você está na sua casa, existe a dimensão que você está percebendo e também as múltiplas dimensões, porque
os objetos, eles podem estar fisicamente, mas nós também temos as criações das formas, pensamentos em outras dimensões. E essas outras dimensões, professor Carlos, é porque que algumas pessoas percebem tão facilmente e outras, ou talvez muitas pessoas, não percebem, né? Acham isso um assunto desnecessário, né? Não faz parte da sua realidade. Por que tem pessoas que são alheias a tudo isso? Ok. Então, assim, uma forma de nós fazermos um paralelo de conhecimento vamos nos colocar na situação lá do homem das cavernas, né? Que nós vivenciamos aí nos antepassados da humanidade. Quando ele via um raio, um relâmpago e um trovão seguido, né? Essas interpretações elas eram baseadas no conjunto de conhecimento que eles tinham, que era basicamente o que nós tínhamos, né? Enquanto humanos, de sobrevivência do mundo mais ali observado imediatamente. Hoje em dia, uma criança sabe, porque já estuda na escola, qual que é um fenômeno físico do relâmpago, descarga atmosférica, etc. Da mesma forma, nós estamos observando que com o buscar de novos conhecimentos, a humanidade também se torna mais apta a perceber outras realidades dimensionais. Então, isso, desculpa. Não, isso tem a ver com a evolução da consciência, então? Pois não, isso mesmo. Então, foi bem o ponto aí que você puxou. Quando nós falamos evolução, a evolução ela é inerente ao processo. Nós temos, inevitavelmente, a evolução ela vai ocorrer. Então, a pessoa se pergunta, então, mas para que eu preciso saber esses conceitos? A resposta é muito simples. A evolução, enquanto sofrida por nós, ela é diferente da evolução criada por nós em movimentos de crises autopatrocinadas. Crises de crescimento. Não são processos ruins, pelo contrário, é quando nós observamos que nos manifestamos de forma diferente, temos condições, então, de promover as próprias evoluções de forma mais técnica, de forma mais rápida e gerando um rastro mais positivo por onde passamos. Professor Carlos, e nessas várias dimensões, pelo que se estuda no IPC, na Conscienciologia, os professores têm afirmado que existem mais consciências, não só nós aqui, pessoas que já estão no outro plano, né? Então, essas consciências iriam interagir conosco? Há uma maneira dessa interação nas dimensões com as consciências? Ok, vamos pegar então, assim, transportar isso para a realidade de quem está nos assistindo. A nossa manifestação física é com esse corpo que agora aparece aí na tela de vocês. Nossa manifestação em outras dimensões utiliza outros veículos. É outra forma de se manifestar. Então as pessoas costumam chamar isso de espírito, etc. Quando nós temos um evento traumático, por exemplo, uma experiência de quase morte, nós acabamos saindo projetados para fora do corpo de forma traumática. Quando nós dormimos à noite, essa saída para fora do corpo, ela é tranquila, ela é espontânea, ela é não traumática. A tomada de consciência dessas outras dimensões depende do conjunto, do paradigma, vamos dizer assim, individual, depende do conjunto de crenças ou do contexto, do bojo de conhecimentos que a pessoa tem a respeito do fenômeno. Falando em projeção da consciência, nós ouvimos relatos de pessoas que aparentemente têm uma projeção, mas pensam que estão sonhando. E pessoas que sonham e às vezes acham que é uma projeção. Como é que a pessoa pode diferenciar? E às vezes ela está tendo esse contato com outra dimensão, tem uma projeção mesmo, e acha que não, que aquilo não é realidade. Esse é um outro ponto bem importante que você está trazendo para ajudar os nossos espectadores. Assim, você ao dormir e relaxar, normalmente irá pelo menos ter uma vivência de flutuação com o seu outro veículo de manifestação acima do seu corpo. Isto já poderia ser uma oportunidade de comprovar a existência de outras dimensões, a dimensão, no caso, aí chamada extrafísica, ou seja, não física. Mas o que nós fazemos? Nós dormimos no cérebro físico e dormimos também extrafisicamente. Então, o nosso problema é que nós temos uma espécie de autismo parapsíquico, isso é uma espécie de não comunicação da nossa percepção com as demais dimensões. Nós cremos que somos intrafísicos. E essa é uma verdade absoluta que com o tempo e com o conhecimento
E com técnicas possíveis de serem aplicadas, nós podemos ir substituindo por conhecimento. E você trouxe um livro para ilustrar o assunto que fala esses conceitos, né? Isso, é o livro da professora Dulce, a professora Dulce Dal, ela coloca autoconsciência e multidimensionalidade. Então, é o estar consciente de si e ter a lucidez de interagir com múltiplas dimensões. A nossa realidade é exatamente essa. Então, assim, a pessoa pode negar o fenômeno, ela pode não se predispor a fazer o experimento, ainda assim vai ocorrer com ela. Então eu vou explicar. Todos nós, quando descartamos o corpo físico, na nossa chamado falecimento, nós nem usamos essa palavra, nós usamos descarte do soma. Então, quando nós fazemos isso, nós temos o que chamamos de projeção final. Então, todos nós, eu e você aí que está me assistindo, a nossa entrevistadora, passaremos pelo descarte do soma e vamos ter essa projeção final, ou seja, mudaremos de dimensão. Não espere até lá para fazer essa comprovação de outras dimensões, né? Claro, mas então você está falando que não existe morte, é isso? Isso, exatamente. É bem importante que as pessoas tenham essa noção. A morte, ela é simplesmente uma alteração de realidade, de vivência, um descarte de uma das formas de utilização que a consciência tem, exatamente na dimensão física, para se manifestar. Então, o descarte do corpo físico, a chamada morte do corpo celular, ela é simplesmente um descarte, como a cobra troca lá de pele e vai crescendo, nós vamos fazer isso também no nosso crescimento. Então, vidas sucessivas com corpos diferentes. Ok. Estamos conversando com o professor Carlos Sprenger, do IIPC Florianópolis, a respeito de evolução e a multidimensionalidade. Teremos um breve intervalo e, na sequência, continuaremos a conversa. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Retornamos com Floripa em Foco, aqui direto da TV Floripa, canal 4 da NET, conversando com professores do IIPC Florianópolis. Eu sou a Eliane de Pinho e estou conversando com o professor Carlos Sprenger. Professor, a respeito da evolução e da multidimensionalidade, ainda sobre as pessoas que têm dificuldade em ter essas percepções sobre as outras dimensões, né, projeção, saída do corpo consciente, a pessoa, para que ela possa perceber mais essa realidade, né, como é que ela pode fazer, já que algumas pessoas simplesmente não percebem, até às vezes estão numa projeção e acham que é sonho, até retomando um assunto anterior. Perfeito, Eliane. Então,
essa confusão entre o que é uma vivência intracerebral, sonho, e uma vivência extrafísica, psicossoma, corpo emocional, um outro veículo projetado, ela é bem constante, bem comum, e é fator aí que nós procuramos aplicar técnicas em todas as atividades que nós promovemos lá no IIPC, para que as pessoas comecem a diferenciar o que é uma vivência intrafísica, intracerebral, e o que é uma vivência extrafísica. Então, para nós diferenciarmos bem claramente para a pessoa que se confunde aí, o sonho, nós basicamente fazemos parte como espectadores. Ele não necessariamente tem lógica, em geral não tem, são eventos que não, nosso discernimento não admite esse tipo de evento. E durante a projeção, quer dizer, uma vivência real fora, extracorpórea, fora do corpo, ela traz um processo cognitivo que muitas vezes está ampliado em relação à cognição que nós temos neste momento acordados. Então, assim, é muito comum acontecer, nem tanto, mas assim, é comum há projetores que aplicam técnica, e essas técnicas são aplicadas e ensinadas aos participantes das atividades lá no IPC, para que produzam espontaneamente essas projeções e controle-as. Porque é possível nós termos uma ampliação da consciência, uma ampliação da cognição, e termos a lucidez plena de que estamos em tal local projetado, mas que o nosso corpo está deitado na cama em tal endereço. Este é o nível, a pessoa é capaz de lembrar o número da sua carteira de identidade, o seu endereço, o número do seu telefone, ou até mesmo ter uma percepção de si própria deitada no corpo, o corpo físico deitado na cama, e isso traz uma comprovação muito importante para ela, que ela não é aquele corpo, nós não somos o nosso corpo físico. Essas comprovações, elas são essenciais para a pessoa fazer uma mudança aí. Então, assim, projeção, nós temos lucidez, sabemos quem somos, temos a nossa cognição preservada e temos ali o poder de escolha, o nosso arbítrio é preservado e tudo mais. E certos eventos é possível, inclusive, a pessoa comprovar que saiu do corpo, olhando para o seu corpo físico e tendo essa noção. Professor, nós ouvimos relatos assim de pessoas que em projeção elas até voltam com ideias originais, ideias para um projeto, ideias para ajudar alguém. Na nossa história até da ciência convencional, são muitos os relatos de cientistas que acessaram informações e não conseguem explicar através do seu próprio paradigma, né, o paradigma mais físico, ele não consegue enquadrar aquele fenômeno. Ele diz que teve uma intuição, que teve uma ideia original, e que eu sonhei com a resolução do problema, a nossa tabela periódica dos elementos da química foi resolvida assim, e por aí vai, a história está cheia desses relatos. Agora, assim, é bem importante a pessoa ter essa lucidez de que o fato de nós podermos aplicar técnicas e ter o controle desse fenômeno é que vai fazer a diferença. Nós estamos aqui criando uma relação entre evolução e essa autoconscientização multidimensional, quer dizer, eu estar consciente de que estou constantemente em contato com outras realidades dimensionais. Isso traz uma reperspectivação para a pessoa de que os valores são diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que passa por um evento traumático, de experiência de quase morte, quem está nos assistindo que passou por isso vai entender perfeitamente. E nós não recomendamos para os demais como técnica. Mas veja bem, um acidente de carro, a pessoa se vê fora do corpo, vê o corpo na ferragem, às vezes sai para pedir ajuda extrafisicamente, às vezes ela sai com tanta energia que ela se torna visível. Então é uma interação entre realidades dimensionais, aí está. Então, assim, os fenômenos que envolvem a multidimensionalidade, eles podem ser comprovados de forma mais tranquila. Então, por exemplo, não vá ter uma experiência de quase morte para comprovar que há a multidimensionalidade. Faça outros experimentos. Por exemplo, hoje à noite, antes de dormir, aplique uma técnica com energias, pense nas suas energias, pense que você é uma consciência que utiliza a energia para se manifestar. E aplique isso para a saída lúcida do corpo. E na medida em que a pessoa tem mais consciência dessa realidade, vai ampliando a sua lucidez, seja em projeção, seja aqui no dia a dia,
Isso permite que a pessoa seja mais assistencial, que ela ajude mais outras pessoas, seja aqui na Terra, seja em outros planos? Então, a essência da evolução é a interassistencialidade. A interassistencialidade quer dizer eu ajudar as outras consciências, estejam elas na mesma dimensão que eu ou em outras dimensões, ela passa primeiro pela autoassistência. Então, para eu fazer isso de uma forma técnica, é preciso que eu vá deixando pelo caminho os meus processos místicos, míticos, as minhas reverências, as minhas dependências, as minhas terceirizações também, né? Que nós costumamos terceirizar e tudo mais. Parece que é importante que a pessoa tenha assim, uma postura mais universalista, no sentido de não ter preconceito, de ajudar a todos, de ampliar a sua forma de fazer assistência. Parece que é isso assim, muito que os professores têm trazido aqui, né, Carlos? É uma constante isso. Então, assim, conforme eu vou entendendo que eu me manifesto de outras formas, que não há morte nessa vida e que eu vou continuar existindo com a bagagem que eu construí. Então, assim, isso traz para a pessoa uma nova abordagem. Ela se torna realmente um diferencial onde ela se manifesta. Ela pode ajudar muito mais, porque está ajudando a si própria, sem egoísmo, sem egocentrismos, e está fazendo isso de uma forma técnica. Todas as ferramentas que nós temos, os cursos e tudo mais, as palestras, são para isso. Professor, falando em cursos e palestras, como é que tudo isso é abordado no IIPC? Também tem atividade com energia, as aulas são só teóricas, o que as pessoas podem encontrar na Conscienciologia? Não, justamente, como nós propomos que as pessoas façam experimentações, a autoexperimentação ela é fundamental para a comprovação dessas ideias que nós estamos passando, em todas as nossas atividades, incluindo essas que ocorrem às sextas-feiras, que são palestras gratuitas, abertas a todas as pessoas. Elas têm uma parte teórica, como nós estamos discutindo aqui, uma parte prática, onde o participante ele já tem a oportunidade de trabalhar com as suas energias, de perceber novas técnicas, de ter uma nova abordagem sobre esses assuntos. Então, assim, os nossos cursos, eles são teórico-práticos. Nós temos um curso agora iniciando que fala sobre pacifismo. Então, esse curso, que começa no dia 9 de maio, ele acontece aos sábados e domingos quinzenais, alternados, né? Um fim de semana sim, um não, e são 10 horas de aula em cada final de semana. São 20 aulas no total, e a pessoa tem laboratórios, toda aula tem uma parte teórica e 30 minutos de prática no final de cada aula, e ela tem a oportunidade de, além de aprofundar o pacifismo como tema, tem a oportunidade de vamos dizer, patrocinar a autopacificação íntima. Isso leva a um maior equilíbrio, vai torná-lo uma pessoa diferente. Professor, falando sobre a paz, né, você falou em pacificação íntima, então a pessoa que ela de repente já se considera uma pessoa pacífica, mas eu já sou pacífico, então eu não preciso fazer esse curso, mas o que essa pessoa ela vai aprender, vai ganhar, que diferencial vai ter para ela? Se ela já se considera pacífica. Aí nós temos que ter bastante cautela nesse conceito para que a pessoa não confunda passividade com pacifismologia ou pacificidade. Então, o conceito da pacificidade íntima, ele passa por uma ação. A passividade é a ausência da ação. Então, a pessoa que se considera pacifista, por exemplo, ela tem condições de trabalhar pela paz de forma ativa e sem ser belicista, sem ter atitudes belicistas. Então, assim, não tenha muita pressa em se considerar um pacifista que está já pacificado intimamente, que nós nos surpreendemos quando vamos abordar esse assunto. É por isso que temos um curso de 50 horas, aula sobre isso, né? É verdade. E até a pessoa ela pode ser pacífica nas suas ações, mas nos seus pensamentos, às vezes, ela pensa de maneira agressiva e tudo mais. Exatamente, produz um tipo de ação que é multidimensional, ele influi em todas as dimensões onde nós nos manifestamos. Então, assim, para complementar essa ideia, queremos convidar, então, a todas as pessoas que participem das nossas atividades, que começam às 19h30, na próxima sexta-feira. Nós temos o tema Evolução e Multidimensionalidade, justamente o que nós estamos conversando aqui, lá no nosso centro educacional, que fica na Avenida Rio Branco, 354, na sala 603.
e as pessoas podem procurar e participar desse evento, que ele é aberto, gratuito, e poder fazer, inclusive, as experimentações, saber se isso tudo que a gente falou aqui tem alguma lógica e, se tem lógica, serve para quê, né? Então, a pessoa precisa sair do achismo para ter as suas próprias comprovações. Esse é o nosso convite aí para os que estão nos assistindo. E no IIPC tudo funciona na base do voluntariado, não é? É uma instituição de voluntariado, nós temos aí de várias origens as pessoas, né? Como você citou no início, a minha área de formação é tecnologia da informação e tudo mais, mas nós fazemos um trabalho voluntário para que essas ideias possam se propagar, para que essas ideias possam ser acessadas pelo maior número de pessoas. Então, é uma instituição sem fins de lucro, uma instituição privada, que não tem conexão com nenhum tipo de segmento governamental e sobrevive com o sistema de voluntariado e através das suas atividades de educação e pesquisa. Cursos, livros, livros, publicações como essa que nós trouxemos aqui da professora Dulce. E tem outros tantos livros na própria livraria do IIPC, pela internet, né? Isso, as pessoas podem olhar no site do ipc.org, lá é possível localizar os links para a Editares, que é a editora da instituição, e também aqui presencialmente em Florianópolis, né? Os que estão nos ouvindo aqui podem procurar aqui o nosso endereço, que há uma série de livros, né? De títulos das mais diversas áreas, de origem dos seus autores, com os mais diversos temas, inclusive sobre inteligência parapsíquica, que é uma coisa que tem a ver com a inteligência evolutiva, que é um conceito bastante aprofundado, ou a autenticidade consciencial, quer dizer, eu me manifestar da forma mais integral dentro daquilo que eu sei de mim. Então, são assuntos os mais variados, e há bibliografia sobre tudo isso aí lá para ser pesquisado. E você falou, temos aí uns minutinhos, você falou a respeito da interassistência, né? Como é que acontece essa interassistência para pessoas que não estão aqui, que estão no outro plano? Tem uma técnica que os professores às vezes falam um pouco a respeito da TENEPS, né? Uma técnica própria para assistência. Então, a TENEPS o praticante dessa técnica, ele contribui com energias para essas outras dimensões. Então, é a tarefa energética pessoal. Nós temos um e-mail que é pedido de TENEPS, FLN, de Florianópolis, @gmail.com. Qualquer pessoa que tiver algum assunto que ela precise algum tipo de assistência, que é a interassistência que é feita, ela pode mandar um e-mail dizendo o seu nome, a idade e o motivo que ela está pedindo a essa assistência. Serão direcionadas energias através dessas consciências que estão em outras dimensões, em conjunto com esses praticantes, que são consciências como eu e você, que auxiliam diariamente. A técnica é uma técnica que, uma vez iniciada, fica com o praticante para o resto da vida. Então, a pessoa dedica uma hora do seu dia para trabalhar com essa interassistência. E a pessoa precisa se preparar para se qualificar e vir a praticar a técnica, mas quem tem interesse em receber ajuda pode enviar os dados nesse e-mail. Ou até participar das palestras. Ou participar também, que ela receberá mais instruções. Inclusive, há uma da bibliografia, é justamente o manual do praticante da tarefa energética pessoal, que está disponível também lá para aquisição e consulta, se a pessoa tiver interesse. E tudo isso com pesquisa dentro de um paradigma científico. Isso, né? Sempre inserindo as múltiplas existências de uma consciência, as múltiplas dimensões onde ela pode se manifestar, e colocando o processo da bioenergia nesse contexto. Ok, muito obrigada, Carlos, né, as suas informações aí preciosas, a sua presença, muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade. Ok, agradecemos a você, telespectador e internauta, a equipe aqui da TV Floripa, e fica o convite para sexta-feira, 19h30, palestra sobre esse tema, evolução e multidimensionalidade no IIPC Florianópolis. Muito obrigada e até a próxima quarta-feira. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse
www.iipc.org.